João Reis, vamos falar um pouco dos lançamentos que estão acontecendo aí do Cris. Nós tivemos o primeiro lançamento, agora nós tivemos o outro lançamento. Eu vou fazer uma pergunta aqui, que eu acho que é a pergunta de muita gente, né? Por que demorou tanto para lançar esses projetos do Cris? Porque a gente ouve falar faz muitos anos, né? Sobre esses projetos do Cristiano. É uma pergunta besta, mas eu acho que todo mundo quer saber. Por que demorou tanto assim? Então, quando, quando eu fiquei sabendo, né, que tinha essas músicas guardadas, né, esse, tudo isso, essas músicas lá com o Blenner, aí tinha a questão jurídica. Eu sempre quis fazer as coisas sem ter problema, né? Ainda tinha contrato com empresários, ainda tinha Vigente, contrato né? com gravadoras, né? E aí, ou seja, para tomar uma decisão dessa, de fazer alguma coisa, tem pessoas que não estão preparadas para isso. Quando eu digo pessoas que estão ali mandando, né, que têm direitos sobre, e que não estão preparadas para isso. Tanto que quando aconteceu, né, que eu tentei ajudar na parte de tudo, né, de tudo, mas aí eu vi que as pessoas estavam, tipo, achando que eu estava querendo tirar proveito de alguma coisa e eu me afastei. Até o povo cair na real e ver que seria muito difícil fazer alguma coisa sem a minha pessoa. E aí, quando findou os contratos, né? E aí, né, tinha que passar. Aí eu tive que montar uma empresa. Eu montei uma empresa para mim tomar conta, mas com os filhos e as mães dos filhos. Porque quem que tinha os direitos das coisas do Cristiano é os filhos, né? No caso das músicas, essas músicas não, porque essas músicas eram do Blenner. Ninguém tiraria dele, porque se ele não quisesse, estava lá guardado no computador até hoje. Inclusive, tentaram algumas situações para tirar de lá, não teve como, porque aquilo lá era um negócio que ele guardou, não era nada que era tipo, o Cristiano chegou lá, gravou e pagou. Não. O Cristiano chegou lá, pegou um violão, começou a tocar, e ele gravou e guardou, por acaso. Aí, quando ele falou, Sr. João, isso é um presente meu para o senhor. Ninguém mais, para ninguém eu passo, só passou para o senhor. E aí, então, no caso das músicas, teria que ser eu mesmo. Mas aí, para não ter problema de outras, aí montei essa empresa, né, para todo mundo ter a participação, para que a gente pudesse fazer. Aí, há 3 anos atrás, eu fiz uma negociação com a Ação Livre para a gente poder colocar, né, que a Ação Livre que era detenta dos direitos dos outros produtos. Aí, então, como eles foram muito honestos comigo, só para você ter uma ideia, eles não soltaram nenhuma coletânea, não soltou nada do Cristiano, nunca soltaram. Eles tinham direito, né? Eles tinham direito de soltar, e não soltaram porque em respeito à minha pessoa. O Renê mesmo é uma prova disso, você estava falando com ele hoje, ele, na época, ele e o pessoal lá falou, olha, a gente não vai fazer nada se o senhor não quiser que a gente faça. Legal. Então, assim, e como eu fiquei muito tempo, eu não dava conta de tomar nenhum tipo de decisão, né? Porque muito tempo, até hoje eu não consigo ouvir as músicas, para mim foi uma dificuldade danada. Sério? Ouvir as músicas e produzir, eu não consigo ver um clipe dele até hoje. É mesmo? Não consigo. Mas depois de tanto tempo? Nunca assisti um clipe dele. Eu, por exemplo, nos shows do Felipe, ele tem as músicas que ele canta e tem lá. Telão. Aí lá eu estou trabalhando, aí eu sou. Mas se eu parar assim, não consigo para assistir um clipe ou ouvir um. Por exemplo, se eu estou. Porque ainda toca muita música dele nos rádios. Se eu estou com o rádio ligado e começa a tocar uma música, eu tiro da rádio. Porque não é uma. Não dou conta, não consigo. E aí, quando teve essas músicas, foi uma das dificuldades, porque o Blender queria que eu produzisse com ele as músicas, né? E aí, imagina para você ouvir aquelas músicas. Então, foi muito difícil para mim. Mas o senhor produziu junto? E aí, né, fui meio que me obrigando, forçando.
e aí consegui produzir as músicas. Aí, como eu te disse, nós fizemos um contrato com a Som Livre há 3 anos atrás, só que quando a gente estava começando o projeto, veio a pandemia, que Tá. atrapalhou um pouco, e depois a Som Livre foi vendida, né? Uhum, Aí mudou todo o pessoal que uhum, estava naquele projeto. uhum, Aí teve que vir outro pessoal que não estava por dentro de nada, uhum. sabe? Cada um tinha lá as informações, mas não é a mesma coisa, né? Sim, claro. E aí, por isso que demorou tanto, Entendi. sabe? E aí nós soltamos, né, a primeira música no final do ano. E agora amanhã, né? Amanhã é o aniversário do Cristiano. E aí a gente vai lançar a segunda música, né? Com a participação do Jorge Mateus. Isso, eu até soltei um spoiler no meu Instagram lá, a galera gostou demais. Eu, no dia da gravação também, eu postei um vídeo e tem uma expectativa muito grande com relação a isso, né? Porque eu recebi a música já, eu tenho a Uhum. música, o Matheus fazendo a segunda pra ele ali é muito Legal legal, é uma isso, né? coisa, pô, Legal. que conseguiram ali no estúdio fazer essa junção, né? Esse tipo de coisa. É, o que mais que o senhor pode falar pra gente está por vir? Por exemplo, o primeiro lançamento foi uma inédita, né? Uhum. Vocês têm mais músicas inéditas para lançar? Ou a única inédita seria essa, o resto é Tem regravação? mais músicas inéditas, mas assim, como a gente tem o Felipe até me ajudou nisso também, é, as músicas que são inéditas não são, assim, aquelas músicas tão boas, entendeu? Ah, Porque são entendi. músicas que ele gravou ali, e depois ele não gostou e Entendi. ficou, né? Mas as outras músicas que tem, que na voz dele também são inéditas, que são 10 músicas, né, que a gente preparou que a gente produziu. E aí nessas músicas, sim, vai ter participação. Uma vai ter participação do Felipe, outra vai ter participação minha, vai ter uma música que a gente ia gravar, né? Então, ele era doido para mim gravar essa música com ele. A gente ia fazer um trabalho paralelo, sabe, de modão, eu com ele, sabe? Ah, Então, estava preparando. E aí tem uma música também que vai ter a participação do Bruno Marrone e outros, a Zezé de Camargo, mas são músicas que já foram gravadas, mas na voz dele é inédita, né, as músicas. Né? tá. Então, é por conta de que as músicas inéditas, elas foram músicas, né, entre aspas, excluídas por vocês, né? Uhum, Que não ficou, ou não é boa, ou não ficou boa na voz do uhum, Chris, né? uhum. É normal. Então, por conta disso, a maioria das músicas que serão lançadas vão ser regravações mesmo, né? Regravações Inéditas na voz do Cristiano. inéditas na voz do Cristiano, que ele Sim, não gravou ainda, sim, não entendi. tinha gravado. Então são inéditas na voz do Cristiano. Muitas músicas bonitas. Inclusive tem uma surpresa com o Matheus, a gente não pode falar, né, Tá bom. depois. Mas ficou muito legal, muito, assim, muito bonito. Né? Tem umas músicas assim, que ele cantou com a alma, né? Então, é fantástico, né? Fantástico. É, não sei se eu nem deveria falar isso, mas vamos falar. No primeiro lançamento, teve muitas pessoas que falaram que a voz do Chris não parecia ser a voz dele, né? O que, É que, porque que acontece? o pessoal está acostumado, porque quando você vai fazer um trabalho, você vai para o estúdio, ali você grava várias vezes. Depois Bonitinho, tudo edita. é editado. E ali você vai com todo um equipamento pronto para gravar. E vai e volta, E no né? caso das músicas, são músicas gravadas com voz e violão e ele tocando. Não tinha uma banda tocando, não tinha um microfone apropriado. É um microfone comum, não tinha um Aham. microfone apropriado, né? Não foram feitas em estúdio. Foram músicas que, tipo assim, você está numa resenha, né? E começa a tocar e aí canta, né? Então, mas assim, é um absurdo, né? A pessoa pensa, será que a pessoa imaginou que eu tive eu tava vendo que eu não gosto de ver coisas que não é boa, não são boas. Uma pessoa falando lá no Instagram
Que é aquela música lá que a gente tinha pegado um cara para cantar. Do Muniz lá, né? Falando para falar que é o Cristiano. Foi. Sabe que eles imaginam que a gente seria capaz de fazer um negócio Pois desse? é, né, cara? Eu, né, pai do Cristiano, né, junto com o Blenner e com a Som Livre, você acha que nós teríamos essa capacidade? Não, assim, é uma idiotice, né, pensar isso, né? Eu acho que, né, ou talvez até por maldade, as pessoas estavam às vezes ficam falando por maldade também, é que tem pessoas que gostam de ser Sempre maldosas, tem, né, seu né? João Reis? Tem. Eu não ia perguntar isso porque eu acho uma bobagem também, mas é bom até esclarecer isso, né, cara? É assim, porque as outras músicas também não têm essa qualidade toda, né? Por quê? Porque é impossível. Nós pegamos lá uma música que foi captada de um violão e de um microfone normal, né? E gravou só isso, né? Gravou no computador.